agradecer essa dupla sensacional que nos toca profundamente o coração, porque o Anderson, que está no teclado, e o Antônio, que está no violão, são evangélicos e aceitaram assim de primeira hora comparecer aqui, né, Edna? Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Eles não são espíritas, mas só a doutrina espírita explica esse fenômeno, porque esses dois aí, eles tocam de ouvidos e coração. Eles apenas ouvem, treinam sozinhos, né? Autodidatas, e tocam assim dessa forma maravilhosa. Eles ficaram aqui na prece, nesse sonzinho de prece, de preparação ambiental. Mas se quiser pedir modão, ele toca também, tá? Tem que trabalhar, né, Edna? Não vão poder ficar aqui com a gente. Palmas para os dois, muito obrigado, viu? Meus queridos, a gente vai começar então fazendo a apresentação de 4 irmãos da doutrina espírita que vão estar aqui contribuindo para a nossa abertura. Eu vou anunciar os 4 e depois então a gente os saudam com a salva de palmas, tá bom? Chamo então aqui, para que componha o palco conosco, o Dr. Alejandro Vitor Daniel Vera, que é médico graduado e com residência em psiquiatria pela Unifesp, especialista em análise existencial e logoterapia pela Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial Frankliana, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental e da AME Brasil, vice-presidente do Grupo Assistencial Espírita Ismael, que fica lá em Osasco, onde ele também atua como psiquiatra. Chamamos também o Dr. Marcos Ribeiro, que é médico psiquiatra da Infância e Juventude pela Unifesp, presidente da AME São Paulo e do Medinesp 2025, que ele vem anunciar aí também, e autor de diversos livros. E também José Roberto Pereira dos Santos. Por favor, doutor, médico especialista em clínica médica, reumatologia e medicina intensiva com pós-graduação em cuidados paliativos. Fundador e atual presidente da AME do Estado do Espírito Santo. Coordenador do Departamento de Bioética da AME Brasil. E o nosso querido irmão Adelino Guimarães, que vai compor aqui com a gente o palco e fará a nossa prece final. O Adelino está há mais de 25 anos na doutrina espírita, é um trabalhador aqui da casa do Departamento de Ensino da área espiritual, há mais de 10 anos no semeador e vai contar um pouquinho da história conosco, tá bom? Doutor Alejandro, por favor, tem microfone aí? Sejam muito bem-vindos. Quero primeiramente agradecer com todo o coração ao semeador por ter aberto as portas, nos acolher com tanto carinho. Amigos que a gente vai reencontrando ali na estrada. Agradecer pessoalmente a Dani, a Edna, porque desde o início conosco aqui, para que a gente pudesse realizar esse evento. Seminário de Valorização da Vida, o Zé Roberto vai trazer um pouquinho mais. A respeito do legado de nossa querida doutora Marlene Nobre, que levamos ali na mente e no coração. O intuito é que nesses 2 dias a gente possa discutir diversos temas que vão ali abrindo nossas mentes para as questões que necessitam ser abordadas, aprofundadas, na valorização desde o início, né? Desde o útero até o final da existência. Então, espero que vocês tenham um evento fantástico, que possamos, ao longo dessas horas, trocar muito, em especial através de vibrações amorosas e muito conhecimento. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença. Esse evento, né, foi elaborado assim, até numa conversa, né, via internet. Assim, a gente precisava desse encontro até para dar um aquecimento também para o Medinesp. Mas nós estamos no momento, né, da vida humana nesse planeta muito desafiador. Então, é importante que a gente discuta esses temas, que a gente entenda um pouquinho mais, né, do valor da vida, até para debater com quem tem ideias contrárias e a gente ter argumento para isso.
Então, são eventos muito importantes para nós que nos dedicamos à doutrina espírita e à divulgação. Então, eu desejo a todos, né, que aproveitem bastante, que esses dias aqui reunidos a gente possa aprender mais e sejamos divulgadores e que possamos, né, como eu falei, ter argumentos para a defesa da vida, como a doutrina espírita nos traz. Então, é esse o meu desejo para todos nós, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez uma alegria estar aqui reunido com vocês. O que a gente espera é que a gente possa sair daqui enriquecido, não só do ponto de vista do conhecimento, das informações, mas, acima de tudo, no ponto de vista do afeto, do carinho, do acolhimento, das questões que nós vamos falar aqui, que são todas muito sensíveis, né? E muito profundas quando a gente pensa em vivências e questões de vida, seja ela do útero à finitude, né? Então, que a gente possa, como o Alejandro trouxe, durante todo o evento, buscar acessar também sentimentos de amor, de carinho, de acolhimento, vibrações positivas, porque a gente tenha a certeza que um evento desse, quando se reúne a falar sobre isso e a cuidar dessas questões, ele também se torna um ponto de luz que se irradia para todas as pessoas que, de alguma forma, vivenciam algumas das situações que aqui serão abordadas. Então, que nós possamos também tomar para nós essa responsabilidade de entender que estamos aqui também ativamente colaborando, não só com o aprendizado, mas também com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, a favor de todas as vidas, né? De todas essas vidas que a gente quer defender, quer conversar e quer cuidar. Que ao longo do evento a gente possa se ir fortalecendo. Esse evento ele é um preparativo para o Mednesp. Em algum momento eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. E é um pouquinho dessa força de trabalho que a gente quer construir dentro dessa temática maior do Mednesp, que é servir para curar-se, né? E cuidar das vidas das pessoas também é um ato de serviço, seja pela ação direta, seja pelo pensamento, seja pela vibração, seja pelo afeto. Nós temos a possibilidade, as ferramentas de servir ao outro e à vida como um todo. E nessa abundância de serviço, a gente vai, de alguma forma, espiritualmente também amealhando recursos para que a gente possa ir se curando de um ponto de vista mais abrangente. Espero que a gente tenha um evento excelente, tenho certeza que será, e que a gente saia daqui ainda mais enriquecido e mais conectado, acima de tudo, a Jesus. Bom dia. Olha só que felicidade e prazer estar aqui, dando esse primeiro abraço, representando aqui o semeador, aos nossos amigos da AME, alguns amigos da FESP que estão aí, e a todos, companheiros da casa e aqueles que vieram aqui pela primeira vez à casa. Nós dizemos que aqueles que vêm aqui a primeira vez, é só a primeira vez, porque depois voltam com certeza. Tá? E espero e convidamos a todos que continuem conosco, que estaremos sempre juntos. É uma alegria muito grande, e a gente já viu pelas apresentações o que nos espera nesses 2 dias, não é? Muita coisa importante para que nós possamos refletir, aprender junto a esses nossos companheiros e que nós possamos aproveitar. O semeador ele está realmente muito, muito feliz com esses eventos que nós estamos podendo agora realizar, né? O semeador, esse ano, completa 35 anos de existência, de atividades. É muito gratificante. Eu não participei, mas a gente conhece bem a história de uma casa que começou ali as suas atividades dentro de um carro, né? Passamos por alguns lugares onde não tínhamos a possibilidade de nós expandirmos tudo aquilo que todos os trabalhos que nós gostaríamos de fazer, e hoje, graças a Deus, nós temos há 1 ano essa condição de receber grupos como vocês que podem vir nos ajudar a aprender mais, para que a gente possa seguir adiante, fazendo o melhor para todos aqueles que chegam. E graças a Deus, hoje nós até estávamos conversando, que duplicou o número de pessoas, talvez até tenha triplicado em algumas atividades, o número de pessoas que chegam até aqui.
como dissemos, né, Valmir, é gratificante por poder receber, mas também preocupante, por saber que tantas pessoas passam por necessidades nesse momento da nossa vida, do nosso cotidiano, né, mas estamos aqui firmes e fortes para a gente seguir adiante. E a casa está muito feliz, que nós possamos, nesses 2 dias, aprender bastante, para que nós possamos levar isso a todos aqueles que chegam aqui e que a gente também vai até eles. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um abração a todos e que nós estejamos juntos nesses 2 dias. Força, vamos lá. Fazer a prece, olha só. Vamos então nos sentindo todos unidos em espírito, de mãos dadas. Nós vamos sentindo uma energia enorme, uma luz intensa, que faz com que neste salão nós sintamos a presença do nosso Mestre Jesus. E sentimos Jesus feliz por aqui estarmos, tentando aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, dentro daquilo que Ele nos ensina, mas também dentro de tudo aquilo que nós conseguimos, com a ciência, com a doutrina, aprender, internalizar para podermos praticar como caridade a todos aqueles que chegam até nós e a nós mesmos. Que nós possamos ter 2 dias maravilhosos e principalmente de muita harmonia, para que nós possamos sair daqui hoje, amanhã, um pouco mais harmonizados e com um pouco mais de informação para trabalharmos nessa seara do nosso Mestre Jesus e nessa vida que nos espera nesta jornada. Que estejamos todos unidos para mantermos essa energia nesta casa, neste evento, e que ele seja muito gratificante para todos nós. Que o Mestre Jesus siga conosco neste evento e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, então, meus irmãos. Já estamos aqui petiscando o nosso banquete espiritual. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem não conhece o nosso próximo palestrante, se prepare, viu? Se prepare, porque a gente vai começar com o pé direito. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre o tema do nosso querido irmão que está aqui presente, né? A gente está alinhado aí no nosso seminário junto com o Medinesp do ano que vem, que também saberemos um pouco mais, aqueles que ainda não conhecemos esse congresso, né? Tenho certeza que vai se familiarizar e vai ficar muito interessado em fazer parte. E aproveitar que vai ser aqui no nosso estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tá? A gente vai falar um pouquinho na conferência do nosso irmão, que eu já venho anunciar, sobre o legado da doutora Marlene Nobre, que quem não conhece vai conhecer através da palestra do nosso irmão. Essa palestra vai buscar trazer reflexões a respeito do legado da doutora Marlene Nobre e o objetivo das AMES. A gente vai ouvir falar muito, né, das AMES, Associação Médico Espírita. Qual é o objetivo? No coração de quem que ela está? Como que tudo isso aconteceu? E para falar sobre isso, eu quero anunciar então o nosso querido irmão Décio Iandoli Júnior, por favor. Olha aqui, pessoal, uma salva de palmas. Os próximos 15 minutos será aqui anunciando o currículo do nosso irmão. Aqui algumas obras que o nosso irmão já colaborou, que ele vai falar um pouquinho dela também, eu vou deixar ali no cantinho. O nosso querido irmão Décio Iandoli Júnior é médico cirurgião e endoscopista do aparelho digestivo com doutorado pela Unifesp. Ele é presidente da AME Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME Internacional
e coordenador médico do Departamento Acadêmico da AME Brasil, além de ser autor de várias obras, colaborador de tantas outras e também pesquisador. Seja muito bem-vindo. Agora sim, as palmas ao nosso irmão Décio. O palco é seu. Você quer ficar naquele cantinho para aparecer? Eu vou puxar um pouquinho, vou tirar aquelas duas cadeiras, fica à vontade. Bom dia. Estou esperando vir esse orador que o pessoal anunciou aí, que não sei quem é ainda. Pessoal, é um orgulho, uma felicidade muito grande e uma responsabilidade muito grande falar sobre a doutora, né? Mas eu estava até comentando, eu sei que ela nunca gostou muito de... Ela pedia para a gente não levantar para bater palma, e que um dos maiores venenos que tem é o orgulho, é a vaidade, né? Então a gente tem que tentar se manter imune a isso. E eu uso muito uma historinha que eu aprendi com o Dr. José Nilson, lá em Santos, que diz que quando o burrinho entrou com Jesus no lombo, lá em Jerusalém, e todo mundo estava batendo palma, o burrinho achou que era para ele, né? Então, eu já estou feliz. Se eu for o burrinho de Jesus, já estou feliz. Então, o resto é a obra, né, que é o que fala mais alto. E a obra da doutora Marlene é que fez a gente estar aqui hoje, né? Eu estava pensando nisso. Se hoje a gente levantou cedo, se a gente veio para cá, se a gente sentou aqui, é porque existe um trabalho que não começou hoje. Começou lá em 1968. E esse trabalho que está florescendo e dando muitos frutos ainda hoje é de responsabilidade dela, né? Ela foi designada pelo Dr. Bezerra de Menezes para implantar na superfície do planeta o ideal médico espírita. E quem pediu para o Dr. Bezerra fazer isso foi ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Então, eu acho que nós somos herdeiros desse legado, e a nossa responsabilidade é tão grande quanto a nossa alegria de estarmos aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela. Eu estava pensando sobre essa questão, né, que vai fazer 10 anos que a doutora desencarnou. E eu estava junto com o Zé lá no Espírito Santo quando a gente recebeu a notícia de que ela tinha desencarnado. E quando eu cheguei em casa, tinha e-mail dela que eu não tinha lido ainda. E eu continuo recebendo e-mails dela, né? Os e-mails vêm via mediúnica, mas geralmente os médiuns que me passam as informações sobre ela nunca estão próximos de mim. Acho que ela faz de propósito, né? A última foi uma estudante de medicina de Alagoas, que não me conhecia, mas eu não conhecia ela. Ela me ligou falando que a doutora Marlene tinha mandado um recado. E ela mandou o recado de um livro que eu estava escrevendo e tinha parado de escrever, coloquei na gaveta, e ela me puxando a orelha que era para terminar o livro. Então eu sei que é ela mesmo, né? Ela está sempre ajudando a gente, tocando a gente para frente. Então, parece que foram esses 10 anos, parece que foram 10 dias, né? E ainda ouço a voz dela, ainda ouço ela... Quando eu faço alguma coisa assim que eu sei que ela não ia gostar, eu ouço ela dando a dura. E então, ela está muito próxima, né? E essa questão do tempo é uma coisa estranha, né? Agora, dia 12 de junho, desencarnou meu pai. E eu me dei conta de uma coisa, né? Eu estava falando antes para o Carlos. Você nasceu numa casa, você cresceu numa casa que sempre teve igual, né? Então você sempre sentou naquele sofá para assistir televisão. Você nunca se deu conta de que aquilo era um sofá, de que cor que era o sofá. Se alguém perguntasse, você fala assim, não, é minha casa. Tá, mas que cor que é o sofá? Aí você tem que parar para pensar. O sofá é grande, é pequeno? Você fala, não sei. Aquele sofá sempre teve lá. Aí um belo dia vem alguém e tira o sofá. E aí você fala, nossa, que esse sofá é grande. Ele ocupava quase toda a sala. E agora? Onde nós vamos sentar para assistir televisão? O que vai acontecer?
Então, tem algumas pessoas nas nossas vidas que elas são como o sofá da sala, e um dia alguém tira. E aí, depois que o sofá foi embora, você fala, eu gostava desse sofá, hein? Como esse sofá era importante para mim, nossa, que tamanho que esse sofá ocupava na minha vida, né? Então, assim, o desencarne do meu pai foi o sofá, porque ele sempre esteve lá. E eu não me dei conta do tamanho que ele ocupava na minha vida. Mas quando a doutora saiu, e a doutora entrou na minha vida bem depois, né? Não era o sofá que estava lá desde que eu nasci, mas ela trouxe uma revolução para mim, e não foi só para mim, foi para todo mundo que estava envolvido no ideal médico espírita. E a hora que ela saiu, parece que não ficou o buraco, porque ela continua se mantendo em comunicação com a gente, ela está sempre dando as orientações, ela continua se comunicando com a gente, né? Então, essa coisa trouxe essa sensação do tempo que é tão forte na vida da gente, mas que não existe. O tempo, ele não existe. Eu sempre li os físicos falando sobre isso e nunca entendia direito o que significava, né? Mas eu cheguei a essa conclusão aqui. O tempo é a percepção que a gente tem do nosso contato com a realidade. Ou seja, não existe o tempo. O relógio é tudo um combinado, né? O tempo é um combinado. É o número de vezes que a Terra dá a volta no Sol, é a velocidade com que a Terra gira sobre o próprio eixo. A gente achou parâmetros para dar uma substância para essa percepção, porque ela não existe de fato. O que existe é o espaço. Então, às vezes, a gente fala assim, não, eu não tenho tempo para participar do movimento médico espírita. O tempo não existe. Você não precisa de tempo, você precisa de espaço. Espaço mental. Se ela estiver aqui na tua cabeça, vai acontecer. Né? Outro dia, quando eu comecei no Espiritismo, uma médium lá do Centro Espírita, Dr. Luiz Monteiro de Barros, o centro que eu participei. Quem não conhece, Dr. Luiz Monteiro, ele estava na fundação da AME São Paulo. Ele foi um dos principais fundadores da Associação Médico Espírita. Era homeopata. E o Dr. Luiz Monteiro, ele deu esse start para que a gente pudesse ter o nascimento da instituição, que depois a doutora Marlene pegou o bastão para dar o segmento. Né? Então, essa percepção do que está acontecendo de fato nas nossas vidas, essa percepção da realidade, que é uma realidade espiritual, não física, ela dá para a gente essa sensação de tempo. Então, se eu tiver o espaço mental, né, se eu tiver na minha mente esse conteúdo, as coisas vão acontecer. Eu comecei a contar e deixei para lá. No Dr. Luiz Monteiro de Barros, no Centro Espírita, logo que eu comecei, uma médium virou para mim e falou assim que eu ia escrever 8 livros. E eu dei risada. Né? Na verdade, eu já escrevi os 8. A minha esposa falou que não é para escrever o último, né, que ela acha que eu vou desencarnar. Mas quando eu escrevi o primeiro livro, eu já achei uma conquista enorme. E as pessoas falam, em que horas que você escreveu? Eu não lembro. Porque estava aqui na minha cabeça, não estava no relógio. Eu não estava estendendo de tal hora a tal hora. É a hora que dá, a hora que estava vindo a inspiração. Então, muito do que a gente está vivendo hoje, na Associação Médico Espírita, no meio da transição planetária, que está acontecendo, está debaixo do nosso nariz, a gente ficou mais de 150 anos esperando, e agora está acontecendo, a gente acha que ainda não está acontecendo. Tudo isso tem a ver com o nosso ideal e com o espaço que a gente deu para esse ideal no nosso coração e na nossa mente. Tá? Então, vai fazer 10 anos que ela desencarnou, mas ela continua muito ativa. Né? Continua trabalhando e trazendo as orientações que a gente precisa receber. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na página 109, tem uma frase do Espírito de Verdade. Eu não sei, vocês sabem, né, que o Espírito de Verdade é Jesus. Né?
E ele diz assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Gente, olha a força disso. Todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, devotamento e abnegação é o sobrenome da doutora Marlene. Quem conheceu ela sabe disso. Então, a última vez que nós fomos para a Europa, em 2014, ela estava com insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Ela tinha uma estase jugular deste tamanho em pé. Ela ficava dispneica com 2 ou 3 passos. Ela pegou um avião, ela foi para a Europa. Naquele ano, nós fomos de Viena a Praga de carro, num Peugeotzinho pequenininho, não é? Ela com uma insuficiência cardíaca, com uma dificuldade de respirar, não conseguia andar direito. E ela foi valente para chegarmos lá em Praga, falarmos para 5 pessoas. O pessoal achava glamouroso, né? Não, foram para a Europa falar sobre espiritismo. De glamour não tinha nada, né? Era só pauleira o tempo inteiro. Dormindo mal, comendo mal. E falando para poucas pessoas. E a gente às vezes falava assim, eu parava para pensar: doutora, será que está valendo a pena? E ela falava assim: o Leon Denis, professor Leon Denis mandou a gente vir, doutor Bezerra falou que era para vir, a gente vem e faz. Devotamento e abnegação. Ela sempre foi o exemplo máximo para mim de devotamento e abnegação. Por isso que quando eu li essa frase, me impactou. Tá? Porque ela era a encarnação do devotamento e da abnegação. Tá? Bom, qual que era a proposta que ela estava trazendo para nós? Um novo paradigma para o terceiro milênio. Alguns desses slides eu coloquei num formato novo, mas são slides dela, que foram feitos, inclusive, pelo Conrado. Eu só tirei a arte do Conrado, deixei o conteúdo da doutora. É exatamente o slide dela. Tá? E ela falando que, ela gostava muito de falar isso, que nós éramos uma minoria criativa. Que no começo das grandes mudanças existia uma minoria que desafiava o status quo, que trazia uma proposta nova, alguma coisa diferente, e que era muito combatida inicialmente, né? Então, o movimento médico espírita, ele sempre incomodou. Incomodou os espíritas e incomodou os médicos. E por isso que eu falava que a gente estava no lugar certo. Porque se a gente estivesse agradando um e não o outro, a gente estava pendendo para um lado. O pêndulo ele só é estável quando ele encontra o meio, quando ele para ali no meio. Enquanto ele está oscilando, ele vai indo de extremo a extremo, nunca está bom. O justo meio de Aristóteles é o pêndulo equilibrado no centro. E é exatamente isso que a gente estava buscando. Levar a universidade para dentro do centro espírita e levar o centro espírita para dentro da universidade. Sem que um percebesse que o outro estava invadindo o seu espaço. E eu acho que isso aconteceu. Hoje já não somos tão minorias assim. Quando o Zé Roberto me colocou numa fria de falar no Congresso Brasileiro de Reumatologia sobre efeito placebo, e eu quase fui linchado lá pelos reumatologistas que gostavam da alopatia, nós vimos uma sala lotada com gente em pé, enquanto no auditório principal tinha um convidado de fora do Brasil falando de fibromialgia. Então, ali a gente percebe como já não somos minoria, como já existe uma quantidade de pessoas que está parando para pensar na questão da espiritualidade. Ela falava da teia da vida, unindo o micro ao macro. E aí a gente vai entrar num outro assunto espinhoso, que é física quântica. Como é que médico vai falar de física quântica? Então, eu fiz uma palestra de física quântica e um físico espírita desceu além em mim, sem dó nem piedade. E eu fiquei, meu Deus, eu devia ter ficado com a minha boca calada. O que eu tenho que me meter a falar de física quântica? E aí eu recebi um comentário sobre o comentário desse físico,
de uma outra física espírita com pós-doutorado em física quântica, né, lá de Goiás, e ela falando que tinha adorado a minha palestra. E aí eu me acalmei, né? Então, Edgar Morin, que é um filósofo contemporâneo que fala sobre a integralidade, sobre a interdisciplinaridade, ele fala isso. Não dá para falar de medicina sem falar de quântica, não dá para falar de quântica sem falar de sociologia, não dá para falar de sociologia sem falar de psicologia. As coisas, os saberes, eles nunca foram separados, eles sempre estiveram integrados. Nós separamos com fins didáticos. Mas a gente não pode perder a noção de que esses assuntos estão conectados e que isso é importante. E a doutora Marlene chamava a atenção disso. E o terceiro ponto é que existem duas asas que fazem essa ave voar: a fé e a razão. E quando a gente bate uma com mais força que a outra, a ave não consegue voar, ela pende. Então, é esse o desafio que eu acho que nós espíritas temos. A gente precisa pôr a mesma força nas duas asas, na fé e na razão. A ciência e a espiritualidade. Não é? Porque a nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé raciocinada. Tá? Tem muita gente que usa a fé como se fosse uma entidade e que fosse a coisa mais importante. Gente, os homens bomba são pessoas de fé profunda. Ninguém vai se explodir, matar um monte de gente se não tiver firmemente convicto de que aquilo é o certo. Então, fé por fé não resolve nada. Ela é uma força da natureza que desordenadamente pode provocar muito prejuízo. Então, é a fé raciocinada que nos foi exemplificada por Jesus e que foi trazida de uma maneira muito bem colocada, muito clara e específica pela doutrina espírita, que é a terceira revelação. Então, esses 3 pontos é que a doutora Marlene chamava a atenção, que eram a base do novo paradigma que a gente está defendendo através da Associação Médico Espírita. E esse paradigma médico espírita, ele leva em consideração a unificação corpo-mente, levando em conta os aspectos psíquicos, sociais, espirituais, biológicos. Tá? Essas dimensões, como eu disse agora há pouco, elas são colocadas de maneira separada com fins didáticos. Não existe essa separação. Esse limite, esses potinhos que a gente separou, as bolinhas que eu coloquei no slide, elas são só para a gente entender esse aspecto multifacetário que é a visão moderna do mundo, da vida, do ser humano e assim por diante. Tá? Então, esse paradigma médico espírita, ele é o que a gente tem de mais moderno, não é? Dentro da visão epistemológica do ser humano, da sociedade, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Muito bem. Dentro desse paradigma, existe esse tripé. O tripé da caridade, da pesquisa e da divulgação. As AMES começaram com a divulgação. É mais o meu departamento, essa parte da divulgação. É através de palestras e livros. A gente começou fazendo isso. O Medinesp nasceu por conta disso. E essa foi a primeira parte mais importante. E ela sempre chamou a atenção. E ela falava assim, a gente ainda precisa desenvolver o nosso lado assistencial, que é a parte da caridade, porque a pesquisa vai ser a última a chegar. Tem uma entrevista que eu assisti dela, outro dia garimpando na internet, que ela deu no Congresso Mundial de Espiritismo em Lisboa. Eu não estava lá. E lá ela fala com todas as letras que a AME ia ser um polo de pesquisa, mas que ia ser a última coisa que ia acontecer. Né? O que aconteceu? Bom, o Medinesp hoje é o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta, que reúne o maior número de oradores e de participantes. Tá? Nós temos uma editora que está produzindo livros em grande quantidade, com uma profundidade científica muito grande,
e que está virando uma enciclopédia de saúde e espiritualidade, todos os aspectos abordados. As AMES começaram, várias AMES começaram com ações, com ambulatório, com assistência de suporte a outras instituições, né? Uma das que para mim foi mais impactante foi a Fraternidade Sem Fronteiras, quando o Wagner, que é lá de Campo Grande, me procurou pedindo auxílio da AME para ajudar as populações carentes da África, e a gente começou a abrir esse espaço. E o Andrei, quando entrou em contato com o Fraternidade Sem Fronteiras, ele se apaixonou por aquilo, vestiu a camisa. Hoje, ele, depois do Wagner, ele talvez seja a pessoa mais importante da Fraternidade Sem Fronteiras. E que trabalho magnífico que essa instituição está fazendo. Eu considero um braço de assistencial da AME, né? Ainda mais pelo envolvimento do Andrei e de tantos outros companheiros. E, finalmente, a pesquisa. A pesquisa veio com Alexander Moreira, a pesquisa veio com Giancarlo Lucchetti, a pesquisa veio com o Júlio Preto Pérez, e a pesquisa veio agora com o Marco Aurélio, que muito pouca gente conhece, mas a última vez que foi feito um levantamento, ele é o pesquisador com o maior número de trabalhos publicados sobre a fisiologia da mediunidade. Tem 6 artigos publicados sobre a fisiologia da mediunidade. Eu sou o segundo, porque ele é tão caridoso que ele coloca o meu nome lá toda vez que ele publica um artigo. E aí aparece o meu nome lá, o segundo, o maior pesquisador de fisiologia da mediunidade. Mas é o Marco que é o cara. Ele fez o mestrado e o doutorado dele sobre isso. É um endocrinologista. E o que a gente está vendo? Eu tenho feito um acompanhamento, um monitoramento. Este trabalho que nós publicamos sobre a apneal, falando na Neuroendocrinology, eu, o Giancarlo e o Jorge Daher, ele já teve mais de 180 citações. Quem é da área de pesquisa sabe a importância disso. 180 citações deste trabalho em outros trabalhos científicos. Ou seja, as pessoas estão lendo o artigo. E o que fala esse artigo? Fala da mediunidade de Chico Xavier. Fala de como ele trouxe informações tão profundas sobre a glândula pineal há mais de meio século atrás. E que foram todas confirmadas hoje. Tá? Então, esse tripé está funcionando. Já as 3 pernas do banquinho estão lá, já pode sentar confortavelmente no banquinho e aproveitar a viagem, porque esse movimento médico espírita está absolutamente instalado. Tá? Mas qual que é a alma? Eu falei das bases, da referência, do movimento médico espírita. Qual que é a alma do movimento? Qual que é o ponto mais importante e que fez com que essa filosofia, esse pensamento, essa forma de ser médico, de agir como médico, e eu falo da medicina, mas isso inclui todas as áreas da saúde humana, todas as áreas. Né? A AME, apesar de receber esse tipo de crítica, nunca foi elitista. Muito pelo contrário, a gente sempre procurou. Uma das coisas que me deixou feliz e triste foi a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Me deixou feliz porque eles estão lá trabalhando. Me deixou infeliz porque eles se separaram da AME. Eu tinha 6 psicólogas na AME Mato Grosso do Sul, e elas saíram para fundar a Sociedade Brasileira de Psicólogos Espíritas, e eu falei que a única condição que eu liberava elas se elas continuassem participando pelo menos uma vez por mês das nossas reuniões. Porque é muito importante essa transdisciplinaridade, como eu já citei, Edgar Morin. Né? Mas qual que é a alma de tudo? Tudo gira em torno do quê? Tudo gira em torno da defesa da vida. E isso é uma coisa que a doutora Maria nunca deixou dúvida sobre isso. A defesa da vida é o nosso ponto principal. Por quê? Porque se a gente não tiver respeito pela vida, o que é que sobra para a gente? Se a gente não souber a importância deste bem outorgado, que é a vida, o que é que sobra? Sobre o que nós vamos conversar? O que nós vamos discutir? O que faz sentido se a gente não tiver essa ideia como ponto de partida nas nossas mentes e nos nossos corações, usando as 2 asas, a razão e a fé. Né?
Então, é a partir daí que a gente vai iniciar a nossa atuação. E a vida dentro do contínuo. O contínuo foi descrito por Morisot no livro de genética e de embriologia. Ele fala que é do momento da fecundação até o último suspiro. É um contínuo. Não existe pontos de interrupção e não existem pontos de transição neste processo. Então, a mesma importância que eu dou para a vida de uma pessoa, de um adulto, que está se comunicando, que está interagindo, que está trabalhando, que tem a família, a mesma importância que eu dou para a vida dele, eu tenho que dar para a vida do embrião, para a vida do zigoto, eu tenho que dar para a vida do idoso, para a vida do comatoso, a mesma importância, porque é a mesma vida. E ela está se expressando, é o processo, é o ciclo encarnatório, da fecundação até a morte. Esse contínuo, ele deve ser defendido de forma intransigente. Isso, a doutora Marlene eu cheguei a ouvir ela falar com essas palavras. Eu sou intransigente quando o assunto é a defesa da vida. Intransigir significa não mudar de opinião, não flexibilizar conceitos. Você acredita naquilo, aquilo é importante para você e você não arreda a pé daquele ponto. Não interessa quais forem as forças que hajam para suprimir você ou para tentar fazer você desviar o seu caminho. Se você sabe que aquele é o certo, se você sabe que aquele é o ponto principal que você tem para defender, se aquele é o teu ponto de partida, então não tem que transigir. É tudo a partir disso mesmo. Então, os pontos mais críticos são o começo e o fim. Não é? No começo a gente vai ter a questão do aborto, e no começo, quando eu ia defender, quando eu ia falar sobre o aborto, eu também tinha algumas restrições. Por exemplo, eu não falava sobre o aborto depois de violência sexual, depois de estupro. Não falava, porque eu achava que era muito para a cabeça das pessoas. Hoje eu falo. Né? Agora em julho eu vou fazer 60 anos, eu já apertei o botão do dane-se. Então eu não estou nem aí. Não estou nem aí. A minha preocupação é muito mais com a minha consciência do que os outros vão pensar de mim. Não estou nem aí. É errado. É errado. É uma droga? É uma droga. É difícil pra caramba? É difícil pra caramba. Mas o problema não está na criança. O problema está no estupro. É ali que está a violência. O aborto não é a violência. Aliás, o aborto é a violência contra a mulher e a violência contra a criança. As duas vítimas. E ninguém fala das vítimas. Todo mundo fala, trata uma das vítimas como se fosse o algoz. Ninguém fala do algoz. Eu sei que vai tá mudando um pouquinho o caminho da palestra, mas, gente, aquela criança que foi estuprada, ninguém falou do tio que estuprou a criança, ninguém queria saber se o cara foi preso. Todo mundo queria que ela abortasse. Meu Deus, onde é que está o nosso... Em que lugar que a gente caiu do ônibus, que a gente perdeu o caminhão de mudança, que a gente não sabe para que lado olhar? A vida daquela criança tem tanto valor quanto a vida da mãe. E nenhum dos dois tem culpa do estupro. A culpa é de quem estuprou. Não é? Então, eu não tenho nenhum tipo de limite, nem de dificuldade para falar sobre isso. É em qualquer circunstância. Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. E se for risco de vida para a mãe? Aí não é aborto. Eu não estou abortando, porque o aborto é matar o feto. Se eu tiver que antecipar o parto para salvar a vida da mãe, eu não estou abortando, tanto que eu vou investir na criança que eu tirar. Não é? Então, é totalmente diferente, é um aspecto terapêutico. E eu estou fazendo isso porque eu dou mais importância para a vida da mãe do que do feto? Não. Se a mãe morrer, ele morre junto. Ele está dentro do útero dela. Então, eu tenho que defender a vida dela para defender a dele, inclusive.
Então, eu não vou fazer aborto para salvar a vida da mãe. Eu vou antecipar o parto para tentar salvar os dois. Se eu não conseguir salvar a criança, paciência. Mas eu tentei. Não tem a ver com aborto isso. O aborto é eu interromper a vida daquele feto por qualquer motivo que for. Né? Essa questão do anencéfalo, gente, não dá para me entender isso. Por que é que você vai abortar o anencéfalo? Você vai viver 1 hora, 2 horas. Ah, vai viver só 2 horas, é bom tirar logo. Por que é bom? Para quem que é bom? Então, essas coisas, elas fazem parte de uma lógica que, se você colocar a razão e a fé no mesmo patamar, você consegue entender perfeitamente. Agora, se você pesar numa balança, vai dar problema na outra. Se você pesar um lado da balança, o outro lado não vai trazer a resposta que você quer. Tá? Destruir embrião em qualquer situação que for, esse é outro aspecto, em qualquer circunstância, porque o embrião é também um ser encarnado, até prova em contrário. Né? As estatísticas mostram que aproximadamente 25% dos embriões têm espíritos encarnados. Sim, 25%. 1/4. Enquanto a gente não tiver tecnologia para saber qual está encarnado e qual não está, a gente tem que respeitar todos eles como se estivessem encarnados. Tá? Por quê? Porque a vida é o bem mais importante. E é um bem outorgado, ele não é um bem conquistado nem comprado. E o final, o outro lado, a outra ponta, que é o momento do desencarne. Neste momento em que nós estamos vivendo hoje, eu acho isso muito mais complexo e difícil de tratar do que o momento do nascimento. Porque no momento do nascimento, no reencarne, eu tenho um ponto que é significativo, que é a fecundação. Eu sei que a reencarnação começa antes, mas a fecundação é o ponto principal. No final da vida, hoje em dia, está muito complicado, porque eu consigo manter o coração batendo, eu consigo manter o paciente respirando. Existe uma penumbra neste momento de desencarne. Em que momento que eu desencarno? Né? Eu costumo falar sempre que eu vou falar de tanatologia. Antigamente, para você saber se tinha um gato morto, que você olhava o gato, não estava mexendo, você cutucava o gato não mexia, se ele não estivesse respirando, estava morto. Né? Se o coração parar de bater e parar de respirar, está morto. Hoje em dia não é mais assim. Eu posso ter um paciente que está o coração batendo, ele respirando, e ele não está mais vivo. Ele não está mais encarnado. Então é um ponto muito difícil. O que não tira o peso das decisões que a gente toma nesse momento. Tá? É muito importante. A pena de morte, quando eu coloquei ela aí, eu falei, será que eu vou colocar isso? Graças a Deus a gente não está discutindo isso no Brasil por enquanto, né? Por enquanto. Mas é bem capaz de alguém aparecer com uma dessa aí daqui a pouquinho. Né? A pena de morte. Eutanásia, distanásia, são pontos que precisam ser discutidos. Eu participei de um trabalho que a gente publicou na revista do CFM, em que a gente estudou o nível de conhecimento que os médicos intensivistas têm sobre esses dois assuntos. E é impressionante como tem médico intensivista que não sabe o que é distanásia. Ele pratica e não sabe o que é. Né? O que me trouxe um alento é que os médicos mais novos, os formados há menos tempo, têm esse conceito. E que os médicos mais antigos, formados há mais tempo, ainda não têm esse conceito. É fundamental que o médico saiba o que é eutanásia, o que é distanásia, o que é a ortotanásia. Tá? Por quê? Porque a gente tem que buscar essa morte natural. Tá? Esse ponto em comum. Não é fácil. Não é nada fácil. Eu acabei de passar por isso. Né? Meu pai começou com sintomas neurológicos e chegou lá, queriam entubar e eu não deixei entubar. E depois eu ficava olhando para ele e falei assim, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter deixado entubar? Será que... Sabe? Não é fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa que para cá é preto, para cá é branco. Não é. Existem milhões de tons de cinza no meio, e que muitas vezes você fica sem saber o que é certo e o que é errado. Mas a gente tem que buscar.
esse certo. A gente tem que achar o justo meio de Aristóteles. A gente tem que fazer o pêndulo ficar parado no meio. A gente não pode deixar ele ficar oscilando. Porque é disso que depende a nossa vida, depende o bem-estar dos nossos pacientes e o nosso próprio bem-estar. Tá? Ela sempre deixou isso muito claro. Como ginecologista e obstetra, ela sempre foi uma defensora. Tem histórias maravilhosas sobre ela, eu conto algumas no livro, mas uma das que mais me marcou foi, a gente estava em Santos, foi um evento que foi um esquenta para o Mednesp. Naquela época o Mednesp ainda era em São Paulo, o Conradinho estava lá. E foi na Universidade de Santa Cecília, em Santos. E no intervalo que a gente estava lá das palestras, chegou uma moça e se apresentou para ela: doutora Marlene, eu sou a doutora não sei quem, né? Eu sou médica também, não sei o que. Ela falou, a doutora cumprimentou ela, achou que era alguém da AME. Ela falou assim: eu vim aqui especialmente para conhecê-la, porque a senhora lembra da dona X, que era empregada da senhora, e ela engravidou e queria fazer um aborto, e a senhora não deixou fazer o aborto, e deu o apoio. Ah, eu lembro dela. Depois ela acabou indo embora, eu não tive mais notícia. Pois é, eu sou a filha dela. Eu sou a filha que a senhora não deixou abortar. E ela saiu, ela estudou, a vida dela melhorou, eu fiz medicina, e ela já desencarnou. Mas ela sempre falava da senhora, eu fiz questão de vir aqui agradecer pelo fato de eu estar aqui, pelo fato de eu ter tido uma vida boa com a minha mãe, porque a senhora não deixou ela abortar. Né? A doutora tem uma filha adotiva, Marília, que também foi isso. A empregada engravidou, queria abortar, ela não deixou, ficou com as duas. A Marília é a filha dela, mas a mãe da Marília ainda trabalhava para a doutora Marlene, depois de 20, 25 anos. Então, não era só conversa. Ela fazia. E isso que a gente ficou sabendo. Imagina quantas vidas ela não salvou sendo obstetra. Não é? Então, ela deixou esses 2 livros, O Clamor da Vida e A Vida contra o Aborto. Esse A Vida contra o Aborto é um livro pequenininho. Eu acho que vai ser difícil achar só em sebo, mas é perguntas e respostas. Por que ser contra o aborto? E são perguntas objetivas e técnicas, né? Para quem vai participar de algum tipo de discussão, para quem vai argumentar contra o aborto em favor da vida, esse livro vale a pena. E O Clamor da Vida, que é um livro maravilhoso, que ela traz toda a argumentação, né? Do porquê que a gente tem que ser contra o aborto. Né? Ela agiu também no âmbito político. Lá em 2008, quando o Supremo Tribunal Federal queria aprovar, e aprovaram, né, o aborto dos anencéfalos, ela foi lá com a doutora Irvênia, 2 dos 3 pés do meu banquinho, né? A doutora Marlene, a doutora Irvênia e o doutor José Nilson, que é lá de Santos. Eu falo que o meu banquinho tem 3 pés, tiraram um já, mas está lá ainda, né? A doutora Marlene. Essa daí é a dona Cacilda, ela era mãe da Marcela, que era uma anencéfala, que apareceu na mídia, né, que acabou morrendo por uma infecção pulmonar. E elas foram lá, tanto a doutora Irvina quanto a doutora Marlene, para falar a favor da vida no Supremo Tribunal Federal. E depois a AME elaborou esse livro, A Vida do Anencéfalo, eu vi que tem aí na livraria, em que eu tenho um capítulo também nesse livro, que a gente discute o que é o anencéfalo e por que ele tem direito à vida. Né? Esse livro, infelizmente, foi muito pouco lido, mas ele é muito importante, na minha opinião. Ela fez parte da frente parlamentar contra o aborto, lá no Congresso Nacional. Essa foto foi tirada também na época, na mesma vez que elas foram falar no Supremo Tribunal Federal contra o aborto do anencéfalo. Está o Nestor Mazotti, que era presidente da Federação Espírita Brasileira na época, a Elza Rossi, que morava na Inglaterra e fazia parte do Conselho Espírita Internacional, e a ação que elas tiveram lá para tentar defender
a vida. A doutora Ivênia, ela conta que uma jornalista famosa, e ela pediu para não falar o nome, provavelmente a jornalista pediu também, depois que elas acabaram, ela falou assim, olha, vocês foram fantásticas, pena que ninguém ouviu. Eles já decidiram o que eles vão fazer. Eles não estão nem aí porque vocês falaram. É uma pena, porque se eles tivessem ouvido vocês, eles tinham pelo menos parado para pensar. Porque eles não levaram nenhum argumento filosófico, religioso. Eles levaram só argumentos técnicos, né? Um pouco antes de eu mudar de Santos, a OAB de lá me chamou para falar sobre o aborto. E junto tinham mais 2 advogados e um jurista que iam falar sobre o aborto. E quando anunciaram o evento, a Associação das Católicas a Favor do Aborto fizeram um movimento, mandaram imprimir camiseta, que iam lá para jogar tomate em mim. E aí as espíritas ficaram sabendo, fizeram camiseta também para jogar tomate nas católicas. E os advogados estavam preocupados porque diziam que médico não sabe falar. Médico é muito chato, não sabe falar. E a hora que eu apresentei, que eu fui me apresentar e que trouxe slide, depois o jurista falou assim para mim, nossa, eu até me cocei, porque eu falei assim, meu Deus, um médico, já para falar é chato, ainda com slide, eu não sei se eu vou aguentar. Eu penso exatamente a mesma coisa deles, engraçado isso, né? E aí, o que eu fiz? Eu levei só argumentos técnicos, só. Eu não questionei nenhuma vez o valor da vida, não falei nada sobre essa questão, que é o mais importante. Mas eu não precisava dessa arma. E eu só trouxe as questões técnicas, questões de saúde pública. E a hora que eu acabei de falar, dava para ouvir o grilo do lado de fora do auditório. Ninguém abriu a boca. Nem para bater palma, nem para nada. Foi um silêncio sepulcral. E eu tive a certeza que tinha acertado no coração do dragão. Né? Então, a partir dali, eu guardei aquele... E eu tenho falado sobre o aborto, eu sempre levo aqueles argumentos. A gente não precisa de nenhum argumento filosófico, religioso, para defender a vida. Não é? Porque é tão óbvio e tão fundamental a defesa da vida, e principalmente a vida dos mais vulneráveis, e não tem ninguém mais vulnerável do que um embrião. Não é? O embrião não tem nem a vantagem do idoso, do paciente com uma doença neurológica grave, que eu estou vendo ele. O embrião ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ele está lá escondido. Não é? Então, ele é o mais vulnerável, na minha opinião. E é muito importante que se faça essa defesa. Ela nunca abriu mão disso. Ela sempre fez esse processo de uma maneira bastante forte, né? Bastante clara. E ela traz essa conclusão aqui que eu acho icônica. Vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível. Tem uma frase, ela fala essa frase numa palestra que está em vários vídeos e é emocionante ver. Que ela fala com força. Aquela é a imagem da doutora Marlene. Força ao mesmo tempo que ela tem a emoção. A força de quem sabe que está falando a verdade. Né? E a emoção de estar ali representando aquela verdade. Né? Ela é muito importante. Então, esse slide do slide dela, né? A vida é um bem outorgado por Deus, a vida é um bem indisponível. Isso é inesquecível. Tá? A medicina do futuro, que eu acho, na minha opinião, é a medicina que é propagada, proposta pelo movimento médico espírita. Ela pede um amplo conhecimento dos fatores mentais, ela pede prevenção e profilaxia, e ela pede a ênfase na vivência do amor universal. Essa medicina do futuro é a medicina do Cristo. Né? É essa medicina que a gente quer. E é a medicina proposta pelo próprio Cristo.
Porque se foi Cristo que pediu para Bezerra de Menezes instalar o movimento médico espírita, e Bezerra de Menezes chamou Marlene Nobre para fazer o trabalho, a mensagem e a origem do projeto é dele. Então, essa medicina que ele está propondo é a medicina que ele concebeu. É aquela medicina que ele sabe que é a melhor para a gente. E se nós tivermos o juízo de perceber isso e fizermos o mínimo esforço de seguir a orientação que nos foi colocada, a gente vai ser muito mais feliz, vai se sentir muito mais realizado dentro da nossa profissão, né? Porque ninguém segue a área da saúde por acaso. A gente tem um chamamento interno que nos leva a esse tipo de atividade. E se esse chamamento está lá na nossa alma, ele pede essa resolução aí, que nem sempre é consciente para cada um de nós, mas ela é muito importante. Tá? Bom, eu quero encerrar com essa frase, esse texto que eu escrevi para a doutora, que eu coloquei no livro, que é o meu agradecimento. Quando ela desencarnou, lá em janeiro de 2015, imediatamente eu comecei a escrever as minhas lembranças das coisas que eu vivi com ela, porque eu tinha medo de esquecer. É engraçado quando morre alguém muito importante na nossa vida, a gente fica com medo de esquecer o tom da voz, de esquecer o jeito de... Não sei se vocês já passaram por isso, se é só neurose da minha parte. Né? Fica assim, será que eu vou esquecer a voz dela? Será que eu vou esquecer? Eu estou passando por isso agora com o meu pai. Né? Eu fico olhando foto dele o tempo inteiro, porque eu tenho medo de esquecer. Não vou esquecer. Mas parece que você vai esquecer o tom da voz, parece que você vai esquecer o toque, né? As coisas que a gente viveu juntos. Então é muito importante, às vezes, o registro imediato. E eu fiz isso, eu comecei a escrever. Depois eu guardei aquilo, porque eu achei que era pessoal demais para transformar num livro. E quando o Gilson pediu para escrever sobre a AME, a história da AME, a Giovana trouxe um calhamaço de levantamentos históricos sobre a AME, e eu fui começar a me debruçar sobre aquilo para escrever um livro, e eu me dei conta que a história da AME e a história da Marlene são a mesma. São a mesma, é a mesma coisa. E que tudo aquilo que eu tinha escrito sobre ela precisava ser colocado. E eu nem li muito, porque senão eu ia começar, o meu superego ia bloquear um monte de conteúdo, e eu deixei, eu pus lá. Então, o livro ele é bem pessoal nesse sentido, ele é bem íntimo, né, das coisas que eu vivenciei com ela e que eu aprendi com ela. E, no final, eu coloquei esse texto que eu escrevi no dia que ela desencarnou. Né? E ele diz assim: obrigado por ter sido meu anjo sem ser um anjo, ter sido minha luz mesmo tendo as suas sombras, ter me trazido a paz enquanto lutava com os seus demônios, ter me mostrado o que importa diante de tantas questões supérfluas que parecem fundamentais, ter sido tão generosa em oferecer as oportunidades enquanto muitos companheiros de caminhada lhe tolhiam as ações, de ter me mostrado uma porta para encontrar Jesus com todo o seu esplendor, sem precisar abrir mão de nada do que me é importante. Por ter me ensinado o verdadeiro significado das palavras devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Espírito de verdade. Gente, qual que é a resposta para a pergunta que essa palestra nos sugere? Qual é o legado de Marlene Nobre? Nós somos o legado. Cada um de nós que levantou cedo nesse frio hoje para vir aqui, somos o legado de Marlene Nobre. Por causa dela que nós estamos aqui. Por causa dela que nós temos coragem de levantar a nossa voz a favor da vida. Por causa dela que a gente ligou o botão do dane-se
para falar contra o aborto, para falar contra a eutanásia. Mesmo que não esteja na moda, mesmo que os grandes intelectuais estejam falando que a modernidade é aprovar o aborto. Que modernidade? Não é uma questão de ser moderno ou não, é uma questão de estar certo ou errado. Este é o legado de Marlene Nobre. E cada um de nós que abraçou o ideal médico espírita, que simpatiza pelo ideal médico espírita, cada um de nós que é espírita e entende a importância da vida, faz parte do legado de Marlene Nobre, né? Cabe a cada um de nós agora ser responsável o suficiente para utilizar esse tesouro que nós recebemos. Muito obrigado.